começa a conversa. Falamos de dinheiro sem pressa, com a dieta financeira ao teu lado e a DS Alan que é sempre a teu cuidado. Café e contas para esclarecer. Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Café e Contas. E como quando falamos de crédito a diferença não está só nos bancos, hoje e o tema que vamos abordar é as vantagens em trabalhar com o intermediário de crédito. Ao meu lado está cá o Luís como residente, como sempre. Luís, diz um olá. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este segundo episódio. E hoje a convidada do nosso podcast é a nossa gestora Vitorina Nifa. Olá Vitorina, aqui para clarificar aqui os nossos telespectadores, quem és tu? Apresenta-te. Olá, é um gosto estar aqui convosco, sejam bem-vindos. Eu sou a Vitorina Nifa, estou há 4 anos na DS, aí na dieta financeira. Aquilo que eu faço aqui diariamente é ajudar todos os nossos clientes que procuram crédito, todo o tipo de crédito. Obviamente que estamos mais focados a trabalhar o crédito de habitação. Criamos aqui a ponte de ligação entre os nossos clientes e todos os parceiros bancários com quem trabalhamos, no sentido de arranjar sempre a melhor solução para quem nos procura, claro. Se tivesses que explicar o teu trabalho, Vitorina, numa frase, o que é que dirias? Basicamente, de uma forma sucinta, o cliente procura-nos no sentido de obter crédito, nós fazemos a ligação entre o cliente e os bancos, ouvimos aquilo que são as necessidades do cliente, estruturamos depois um plano de ação para esse cliente, canalizamos para os bancos que terão o melhor produto com maior vantagem para o cliente e acompanhamos-los até muito depois da escritura. A nossa ligação, a responsabilidade com o cliente não finaliza no dia em que fazemos e concluímos uma escritura, mas muito depois disso também, claro. Sem dúvida. Aqui para também dar a informação, porque muita gente não sabe o que é que realmente o que é que faz um intermediário de crédito. Eu ia também te perguntar, e já vamos ao Luís a seguir, ia-te perguntar para ti o que é e o que é que não é um intermediário de crédito. O intermediário de crédito é naturalmente e acima de tudo a pessoa que acompanha o nosso cliente, que sofre as dores do nosso cliente, que o apoia em todo o processo. Não somos decididamente um banco, não temos o mesmo papel, nós estamos aqui a ajudar, a aconselhar, a orientar o cliente para ter sempre o melhor produto, para se sentir acompanhado em todo o processo e para finalizar tudo com sucesso, claro. Luís, concordas aqui com o que a Vitorina clarificou sobre o que é um intermediário de crédito? Sim, classificou aqui uma parte do que é ser um intermediário de crédito. Concordo plenamente do que é que ela diz. Não vou largar muito por causa da questão que acho que onde a gente pode dizer mais o que é um intermediário é falar um bocadinho das vantagens do que é trabalhar com intermediário de crédito. Já vamos a esse tema. Que será um tema que irá a seguir, mas digamos aqui que sim, concordo que o que é um intermediário de crédito vai fazer um pouco o trabalho que os clientes não têm o desconhecimento. O intermediário irá, dentro dos seus conhecimentos e das suas ferramentas que existem ao seu dispor neste momento, a conseguir aconselhar o melhor processo ao cliente. Portanto, neste caso, o intermediário de crédito tem aqui um papel muito importante na questão de um processo de crédito de habitação. Eu concordo plenamente. Portanto, o intermediário não é uma coisa que existe há muito tempo no mercado, mas acho que foi uma das melhores coisas que apareceu no mercado para o cliente. Portanto, nesta fase, os clientes conseguem ter propostas muito melhores na área da banca, conseguem poupar milhares de euros, apesar de alguns não terem essa noção, mas pelo trabalho que o intermediário de crédito fez, porque quando o trabalho é bem feito, o cliente tem uma poupança muito significativa.
que muitas das vezes os clientes olham, eu vou só poupar 30 euros por mês ou 20 euros por mês, não. Se nós fizermos isso vezes 12, vezes 40 anos ou 30 anos, significa muitos milhares de euros que o cliente poupou. E isso, muitas vezes, deve-se ao papel que foi o intermediário que fez no seu processo de crédito de habitação. Pronto, e isto vai buscar o próximo tema, que é as vantagens do intermediário de crédito. Vivi, podemos dizer que, em modo de brincadeira, que é como ir a um intermediário de crédito, é como um cliente ir a um médico de família antes de ir decidir o tratamento a fazer. Ou seja, nós diminuímos o stress ao cliente porque tratamos de maior parte das coisas e digamos que ele aconselha-se em nós antes de fazer o tratamento. Portanto, quais é que para ti são as vantagens do intermediário de crédito? Sim, essa deveria ser sempre a primeira parte e concordo perfeitamente contigo. Nós não nos podemos automedicar, também não deveríamos de fazer crédito sem ter antes o conhecimento de todos os produtos que existem e qual o produto mais adequado para nós. Portanto, sim. Neste caso fazemos aqui nós o papel um bocadinho de médico de família, porque o cliente vem até nós temos que saber todos os produtos que existem no mercado, obviamente, ter o conhecimento, mas abordando outra vez o tema do médico de família, não vale a pena termos o conhecimento de todos os produtos e sermos bons técnicos naquilo que estamos a vender, se depois não tivermos a capacidade de nos dedicar ao cliente, de acompanhar, de sentir aquilo que são as suas necessidades, de o fazer sentir-se protegido. A dedicação ao cliente é fundamental, tão fundamental quanto o ter conhecimento dos produtos do mercado, para aliado àquilo que é o aconselhamento técnico, vamos dizer, das melhores taxas, dos melhores produtos, do melhor caminho a seguir ao cliente, também fazê-lo sentir-se acolhido, bem recebido, acompanhado, naquilo que sabemos que é um processo super burocrático e que acarreta muitos nervos, sempre. Okay. Se tivesses que dar assim um exemplo curtinho de alguma situação em que realmente fizeste a diferença, consegues nos dar aqui algum exemplo? Consigo, olha, num caso muito recente, um casal super jovem que obviamente que quando começou a pensar em crédito de habitação, obviamente a primeira escolha deles para o aconselhamento foi dirigirem-se ao banco deles. Sabemos que a análise bancária não é igual em todos os bancos, ou seja, aquele casal específico não tinha no banco deles, específico, o produto adequado para eles. E quando lá chegaram, a proposta foi recusada. A proposta foi recusada naquele banco, mas a proposta pode ser aprovada e foi aprovada noutros bancos. Portanto, o cliente nem sempre tem conhecimento disto e, naturalmente, recorre àquele que é o apoio mais à mão, que é o banco com quem trabalha. Portanto, o intermediário de crédito pode fazer a diferença e apresentar as várias soluções. Exatamente. E não dar uma única só. Este é apenas um exemplo, certo, pequenino claro, no meio de tantos, claro. Luís, sobre o mesmo tema, as vantagens do intermediário de crédito, queres também dar o teu ponto de vista? Sim, eu vou pegar aqui em dois temas, se for permitido. Um deles é aquilo que a Vitorina está a falar, que é... É tudo permitido, porque tu até és quem manda aqui nisto tudo, portanto podes fazer o que tu quiseres. Aqui a questão se... Este tema que é o que o cliente não consegue aprovar muitas vezes o financiamento no banco dele, e por vezes cada banco tem a sua análise e o seu processo poderá perfeitamente enquadrar num outro banco ou outro processo. Não quer dizer que o banco dele lá tenha recusado, que iria ser recusado no outro lado. Portanto, há várias análises a fazer, cada banco tem uma forma de fazer análises e isso sempre é possível. Para mim, outra das vantagens que nós temos é que estamos a falar sempre de um trabalho que é feito a custo zero para o cliente, portanto, ainda é assumido pelos parceiros que nós temos, esse custo. Portanto, eu acho que os clientes tirarem o proveito de um custo que tem zero custo e ter um trabalho que nós fazemos com documentações, com ajuda e com isso tudo, e o cliente não ter qualquer custo connosco, eu acho que é um trabalho fantástico, só por aí vale muito a pena recorrer ao intermediário.
Eu queria frisar aqui só uma situação que eu acho que agora, há pouco tempo passamos um bocadinho pelo pingo da chuva, mas as pessoas não repararam. Eu, ao meu ver, já falei isto em várias palestras, teve a ver muito com o trabalho do intermediário de crédito, nós tivemos uma crise muito grande em 2009, 2010, que tu até pediste um exemplo ao Vitorino, eu vou dar aqui um exemplo também. Nós tivemos uma crise muito grande em 2008, 2009, 2010, no qual a banca ficou com muito crédito mal parado e houve muita família que perdeu as suas casas e as suas economias. Porquê é que a gente teve essa crise na altura? Porque disparou significativamente as Euribors. Mas nós ainda há pouco tempo, não muito, há um ano ou dois atrás, nós tivemos Euribors negativas a passar para Euribors a 5%. Mas às vezes questionam-se porque é que nós não tivemos crédito mal parado nessa altura. Pronto, já tínhamos passado em 2009 e 2010 e as listagens eram enormes e de crédito mal parado, e agora quando tivemos na última vez que disparou as Euribors, nós não tivemos esse crédito mal parado. Para mim, na minha opinião, um dos grandes factores é nesta última vez já haver intermediação de crédito. Pronto, o que é que nós conseguimos salvaguardar? Os clientes, houve clientes nossos com aumentos de 500 a 600 euros na sua prestação, que nós conseguimos reduzir de alguma forma, que o cliente tinha um automóvel, tinha um crédito pessoal, juntar ao seu crédito de habitação e não sentir um impacto tão grande como deixou de ter esses créditos pessoais e esses créditos de automóveis, não teve tanto impacto aquela subida e conseguimos controlar de alguma forma o impacto nos clientes. E daí não entrarem em cumprimento e daí não perderem as suas casas. Portanto, eu dou como 90% desta última crise que nós tivemos como o grande responsável de não ter muito crédito em cumprimento, o intermediário de crédito. Pronto, se bem se recordam, há um ano ou dois as transferências de crédito eram imensas. Dentro desse olhar, dessa forma, conseguimos controlar a taxa de esforço dos clientes. É a minha opinião sobre Sim, e acaba por ser aqui gratificante para nós, não é? Porque acabamos por salvar, e acho que o termo deve ser mesmo esse, acabamos por salvar algumas famílias que, lá está, não tinham a tal literacia financeira e os conhecimentos para saber que era possível isto, da transferência de crédito com a consolidação, e acabámos aqui mesmo por salvar e conseguir reduzir prestações de 800 euros para 500 euros, para 400 e tal euros. E lá está, para nós eu acho que é gratificante, não achas, Vitorino? Muito, muito. Obviamente que em primeira análise todos trabalhamos para sustentar as nossas vidas, mas quando acrescentamos essa parte do sentirmos tão felizes por podermos ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas, não só quando te estás a comprar a primeira casa, que é um sonho que estás a realizar, claro, mas como o Luís estava a dizer, tirar as pessoas do sufoco, por exemplo, na última crise económica, em que trabalhávamos sobretudo transferências de crédito e que fazíamos completamente a diferença. Eu estou completamente de acordo com aquilo que o Luís diz. O crédito mal parado e as casas que não foram entregues ao banco, se compararmos com um período de crise anterior, deve-se sobretudo ao facto de existirem neste momento tantos intermediários de crédito a trabalharem, a terem informação e a poderem auxiliar o cliente nesse sentido. Portanto, sair daqui ao final do dia com a sensação que cumprimos o nosso dever, que ganhamos a nossa vida, mas sobretudo que ajudamos alguém é excelente mesmo. Sem dúvida. E depois até temos aqui uma frase, Luís, e pedia-te para também dares a tua opinião sobre a mesma, porque nós aqui na dieta financeira de Soluções da Alenquer fazemos muito isso, que é a escritura fecha o processo, mas não fecha a relação. O que é que isto quer dizer aqui? Aqui connosco. Eu costumo dizer, eu não quero ganhar os clientes por uma escritura, quero ganhar um cliente para a vida. Pronto. Isto o que é que significa? Pronto, todos os nossos clientes que acabam por fazer um processo connosco ou estar connosco, eles sabem que vão ser aconselhados de várias formas ao longo de vários anos. O que é que acontece? O processo em si não acaba quando nós, acho que a Vitorina já disse isto de início, quando nós realizamos uma escritura, não, nós vamos estar com aquele cliente, eu diria, para o resto da vida, porque o cliente vai ter o seu crédito de habitação até aos seus 75 anos, até aos 80 anos. Portanto, até aí ele tem uma ligação connosco
e poderá sempre usar os nossos serviços e usufruir e tirar as suas dúvidas, que eu acho que aí é uma das vantagens que nós temos, é a nossa disponibilidade para os clientes. Pronto, mesmo se estão a fazer um processo ou não. Eu tenho muitos clientes que muitas das vezes já fizeram, claro, com o crédito de habitação connosco e estão connosco e vão comprar um crédito de automóvel e lá porque a financeira tem lá uma proposta interessante e dizem assim: Luís, podes-me dar uma vista de olhos, ver se isto está bem ou se consegue melhor do mercado, e ele manda-nos e nós, aí está bom, e nós analisamos, faz só isto, pede só isto, porque a proposta aí fica perfeita. Pronto. E então diria eu que nós acompanhamos os nossos clientes, eu diria, todos os dias, e sempre tenho as suas dúvidas sobre o crédito. Portanto, sim, estamos sempre disponíveis e ao dispor para ajudar no que for preciso em tudo, digamos assim. Bem, como já aconteceu no primeiro episódio, temos aqui a secção agora daquele jogo que fazemos sempre no final, que é os mitos ou verdades. Hoje trouxemos 5 perguntas. Lá está, nós vamos acabar todos por dar a opinião, portanto a pergunta não será direcionada só para uma pessoa, porque vamos dar os 3 a nossa opinião e depois vocês aí também nos comentários deem a vossa opinião também. E se quiserem enviem-nos também mitos ou verdades no vosso entender. Vou começar aqui com o primeiro, que é: o intermediário de crédito encarece o processo. Luís, mito ou verdade? Esse é um mito. O intermediário de crédito só traz vantagens, no caso, para os clientes, no caso da banca. Eu dou um pequeno exemplo neste caso, que é um cliente quando vai ao seu banco, eu diria que não existe a proposta perfeita de crédito de habitação. Isso não existe. Há sempre uma coisa que é boa, mas também por trás existem outras coisas que são más. O grande problema dos clientes irem ao próprio banco e pedirem a proposta é que aquela pessoa que lá está só vai ganhar se fizer o processo de crédito a ele. Pronto, se ele for ao outro lado, ao vizinho, não vai ganhar. Portanto, o que é que ele vai dizer? Ele só vai dizer as vantagens, não vai dizer as desvantagens da proposta. Pronto, e essa parte que é do intermediário, para nós vamos buscar vários parceiros, não vamos buscar só um único banco, só por aí já diz o que é bom trabalhar com o intermediário, e depois nós vamos informar o que é bom e o que é mau de cada proposta, porque cada cliente, eu desengano-se que existe a proposta perfeita, porque ela não existe em lado nenhum. Existe sempre o que é bom, mas por trás existe outra coisa que não é tão bom. E o cliente vai ter que decidir aí, dentro do que é bom e dentro do que é menos bom, o cliente vai ter que decidir qual o banco prefere. Portanto, aí, isso para mim é um mito. Vitorina, concordas aqui com o que o Luís disse, que o intermediário de crédito encarece o processo? Ele disse que é mito, deu a clarificação dele. Sim, claro que é mito. Toda a gente sabe que nós não somos comissionados pelos bancos, portanto o nosso vencimento é pago através do banco quando fazemos os nossos processos e o cliente não tem qualquer custo connosco pelo acompanhamento que lhe damos. Portanto, obviamente que não encarecem nada. Para além disso, para o cliente, se tiver que perder uma manhã de trabalho para procurar 2 ou 3 bancos, que não consegue numa manhã, portanto, teria que sempre ser mais tempo, mas se tiver que perder uma manhã de trabalho, perde salário, perde também, se calhar, prémios de produtividade que possa ter. Isto já para não falar em toda a outra documentação que o cliente, se tiver que ser ele a ir tratar e a ir buscar, são dias e dias. Portanto, obviamente que não encarece o produto, pelo contrário, o processo, pelo contrário, falo poupar muito dinheiro. Sim, lá está. Eu também concordo. Acho que até não encarece e enriquece o nosso cliente pelo trabalho que nós fazemos e ainda por cima gratuito para o mesmo. Isto até está posto, se é permitido, em questão de forma clara. Os clientes, quando recebem as FINDs, o valor que nós somos comissionados tem lá nessa informação das FINDs dos bancos. Pronto, as coisas estão feitas de forma clara. E o cliente pode questionar, mas vai-me aumentar a prestação ou vai-me aumentar as condições do meu crédito por eu recorrer ao intermediário? Acha, Vitorina, aumenta? Não, de todo, não vai aumentar coisa nenhuma. Lá está, ir com ou sem intermediário de crédito
a prestação iria ser a mesma. Aqui o que difere é o nosso trabalho em conseguirmos procurar várias soluções em vários bancos, conhecermos os produtos todos e eles às vezes não conhecem e o banco pode dar o produto standard ao cliente e nós conseguimos, atenção, que o cliente ganha mais de X e então tem que ser Y. Temos essa vantagem em conhecermos o produto e eu acho que só enriquece mesmo o cliente trabalhar principalmente connosco. Temos ferramentas. Não sei como são os outros, eu estou a falar aqui com a dieta financeira e decisões e soluções da Alenquer. É um ponto importante que eu acho que tinha que ser esclarecido para os clientes, porque ainda existe esse mito, é um mito que é o intermediário. Sim. Como é que o intermediário ganha dinheiro ou não trabalha de borla? Claro que nós também não trabalhamos de borla, isso é óbvio, mas se afeta em questão de propostas, não afeta em nada em questão de propostas. Eu diria que até pelo contrário, beneficia. Certo. Trabalhar com intermediário é só para quem tem problemas. Vitorina, é um mito ou é verdade? É um mito. É assim, claro que cada processo acarreta sempre alguns, não digo problemas, mas tem sempre algumas particularidades, claro, mas pode ser um processo limpinho, não ter qualquer problema. Mas ainda assim convém sempre ao cliente trabalhar com um intermediário de crédito. Porquê? Porque ele abre o leque realmente das possibilidades que o cliente tem, consegue tratar em tempo útil de muita coisa que se fosse o cliente a tratar se calhar arrastava-se por 2, 3 meses. Portanto, obviamente que o cliente tem todas as vantagens em procurar um intermediário de crédito. Aliás, na minha opinião, não faz sentido hoje em dia o cliente fazer um crédito de habitação sem antes procurar um intermediário de crédito que lhe dará sempre o melhor acompanhamento possível e que lhe dá a conhecer um monte de características que o cliente não conhece de outra forma. Como alguém dizia no podcast anterior, nós conhecemos aquilo que é a intermediação de crédito, eu não conheço aquilo que é o trabalho de um professor, de um padreiro, portanto, cada qual está na sua área, nós estamos na nossa e por isso podemos aconselhar. Cada macaco no seu galho, exatamente, como se costuma dizer. E lá está. É mesmo isso. Luís, aqui na parte, também concordas que é um mito, que só para quem tem problemas... Sim, é um mito, não é só para quem tem problemas, que seja bom... Quem tenha problemas ou quem não tenha, serve as duas formas a gente poder trabalhar. Portanto, isso é um mito completo. Sim, aqui acho que disseram tudo, concordo. Não tenho assim grande coisa a falar sobre esta questão, porque é um mito. Estamos disponíveis para ajudar qualquer tipo de cliente. Aqui a terceira questão. O banco faz exatamente o mesmo que o intermediário. É um mito, Luís, ou é um... Para mim, é um mito completo. E posso-se dizer, por mim, já há muitos intermediários de crédito com mais conhecimentos do que um bancário. Se me é permitida esta opinião, é a minha opinião, é aquilo que nós temos notado no mercado. Porque não vou dizer que eles do banco não têm essa informação, mas não têm as mesmas formações, ou não têm, não. As pessoas do banco têm que fazer vários produtos e várias outras coisas que não é o crédito de habitação. E nós, o que é que fazemos? Fazemos unicamente crédito de habitação e crédito. Portanto, a nossa especialidade é muito superior eu diria, àquele bancário que vocês vão e estão lá a trabalhar na banca ou na caixa, que lá está aborrecido porque ganha pouco ou porque está num dia mais chateado. Portanto, para mim, neste momento já existe, eu falo em bons intermediários de crédito, já existe mais conhecimento no intermediário de crédito do que num bancário. É a minha opinião. Vitorina? Sim, vamos lá outra vez buscar o médico de família e o médico especialista. Eu se tiver um problema cardíaco vou ao cardiologista, não vou ao meu médico de família. Se eu precisar de crédito eu devo de procurar um intermediário de crédito, porque ao ir ao banco, o banco vai-me vender o produto dele e não me vai vender barato, porque eu vou diretamente ao banco, portanto vai vender o produto da melhor forma possível para o banco ter lucro, claro. Não vai, quase de certeza, oferecer um melhor produto ao cliente. Através do intermediário de crédito, o cliente tem conhecimento de todos os produtos dos vários bancos, vai perceber qual é o produto mais específico e mais adequado às necessidades dele, aquilo que o vai fazer poupar dinheiro
dinheiro, tempo, enfim, facilidade na aprovação. Portanto, obviamente que o trabalho é distinto. Um banco é um banco, um intermediário de crédito, e atenção, com todo o respeito e muita gratidão por aquilo que é o trabalho dos parceiros bancários, claro. Eu aqui teve um bocadinho a uma questão diferente, visto que vocês deram o vosso ponto de vista nesta parte, teve outra, que é, não faz exatamente o mesmo que um banco, um intermediário de crédito, porque os bancos não tratam de qualquer tipo de documentação que seja necessária de ir a uma Câmara Municipal, de ir a uma conservatória, ir a um cartório, certificados energéticos. O banco não trata nada disso, portanto o cliente já tem que levar a documentação ao banco para eles depois analisarem o processo. Portanto, nós, para além de reunirmos as várias propostas dos vários bancos, ainda ajudamos o cliente em organizar e em reunir a documentação, e às vezes os clientes não as têm e temos mesmo de ser nós a ajudar. Portanto, é um mito. Um bom intermediário poupa tempo e dores de cabeça. Vitorina? Naturalmente. Já vai aqui carregar no que andamos estamos a falar. Claro que sim. Atenção, e estamos aqui a falar num bom intermediário, não apenas num intermediário de crédito. Tem que ser um bom intermediário, o cliente tem que sentir empatia com a pessoa que o está a acompanhar e vice-versa. Obviamente que temos ferramentas também para saber fazer isso, mas a ideia é realmente acompanhar o cliente, fazê-lo sentir-se seguro naquilo que é uma decisão tão importante na vida dele, antecipar os problemas, ter um plano B para quando os problemas possam surgir, o cliente não ficar desarmado. Portanto, sim, claro que sim, é essencial ter um bom intermediário. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Dani. Eu quando vim trabalhar para esta casa, houve uma coisa que me cativou desde o início e que é essencial. Nós temos que ser honestos, nós individualmente e a equipa e a empresa e a forma da empresa trabalhar. E nesta casa trabalha-se com muita honestidade, com muita clareza, não se esconde nada do cliente e isso é essencial. Nós precisamos de faturar, claro, mas faturar de forma limpa, de forma como clara. Como costumamos dizer, deitámos-nos à noite na almofada e não criar qualquer... E não passámos uma noite em branco a pensar no que fizemos. Ou dizer que queremos um cliente para a vida, não queremos um cliente para um processo. Pronto, aí está a diferença entre fazer tudo bem no processo e ganhas um cliente para a vida. Sem dúvida. Pronto, daí já ia encarrilhar na outra questão, que era depois da escritura o intermediário de crédito desaparece. Aqui, nesta empresa, é mito. Porque lá está, já abordámos isso há pouco, que fica o cliente, fica para a vida e estamos sempre disponíveis para continuar a atender o telefone e responder aos e-mails e a ajudar em tudo. Pronto, acho que estamos aqui na reta final. Vamos então terminar aqui o nosso segundo episódio. Agradecer aqui ao Luís mais uma vez por ter cá estado. Vitorina, muito obrigado por teres aceito o convite de participar neste segundo episódio. Nós vamos voltar daqui a 15 dias, lá está, todas as segundas-feiras. Ponham lá o botãozinho do like, agora vou fazer de youtuber. Comentem, façam perguntas, subscrevam o canal também. E vamos estar de volta no próximo episódio para falar sobre o crédito de habitação. E vamos chamar mais um convidado, já não será também a Vitorina, será outro convidado. E é isto. Despeçam-se. Obrigado e até à próxima. Obrigada também, foi um gosto. Não deixem de nos procurar sempre que necessitem. Toda a equipa está cá para vos apoiar e para vos ajudar. Obrigada.